Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez nos nossos devocionais semanais. Hoje nós temos o Salmo 35, um salmo de socorro em meio à aflição, um salmo escrito também por Davi. Esse salmo, para que nós possamos observar e refletir sobre ele, faço uma divisão em 3 partes, ou 4 partes. Uma primeira parte, introdução, e as outras 3 partes são 3 ciclos formados de uma demanda, de uma queixa que Davi leva diante do Senhor, a seguir um pedido de socorro em relação àquela demanda e, por fim, a atitude que ele expressa que terá diante do socorro, diante do resgate do nosso Deus à vida de Davi. Então vamos lá, versículo 1 e versículo 2, faço a leitura, é uma introdução. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e da rodela e as levanta-te em minha ajuda. Ou seja, o escudo e a rodela são instrumentos de luta. Essa rodela talvez fosse um escudo um pouco menor do que o escudo maior. Mas enfim, não se sabe ao certo, é um instrumento de luta, é isso que nos interessa. Senhor, pegue nos instrumentos, nas ferramentas, nas armas de defesa e ataque e lute por mim, né? Lute em meu socorro. Então isso, primeiro versículo 1, versículo 2, fazem parte então aqui da introdução. A partir do versículo 3 ao versículo 10, nós temos o primeiro ciclo iniciado então pelo salmista. E esse ciclo eu denomino como aqueles que armam emboscadas para aqueles que temem a Deus. Então, os que armam emboscada. Versículo 3 e versículo 4 é a queixa de Davi. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Então aqui está a queixa de Davi, a primeira queixa, a primeira demanda de Davi em relação àqueles que estão perseguindo, tentando tirar-lhe a vida. E imediatamente após apresentar a sua demanda ao Senhor, ele então faz as suas petições, ele faz a sua oração do versículo 5 ao versículo 8. Sejam como a moinha, ou seja, como a palha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, o qual sem razão cavaram para mim a alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. Então Davi, aqui, toco o meu celular na hora que começa a fazer pipipi e eu vou baixar o seu volume para que não nos atrapalhe mais. Não vou editar aqui, vou deixar desse jeito, vou seguir em frente. Vamos lá, então nessa oração de Davi, após ter feito a sua queixa, ele pede então que o Senhor desmantele, né, que faça fugir aqueles que estão perseguindo ele, como a palha ao vento, né? O Senhor, ele também pede, Senhor, que o caminho desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas, sejam caminhos escuros e caminhos escorregadios, e que eles mesmos caiam nas suas próprias armadilhas, ou seja, que o Senhor destrua essas pessoas pelas próprias armadilhas que eles criaram contra Davi. E por fim, Davi expressa a atitude que ele terá diante então desse descanso que ele vai ter no Senhor, entregando essa causa a Deus. E leio então o versículo 9 e o versículo 10. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Quem livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Então Davi mostra aqui que ele se alegrará, a sua alma se alegrará no Senhor diante do livramento de Deus. Só Deus é capaz de nos livrar daqueles que declaradamente são os nossos inimigos, que declaradamente estão contra nós e montam armadilhas para que nós caiamos, armadilhas que nós sequer às vezes sabemos ou vemos. O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Davi se socorria do Senhor, nós devemos também, da mesma forma, nos socorrermos do Senhor. Segundo ciclo, ele se inicia no versículo 11, com a queixa de Davi, em relação àqueles que retribuem a Davi o bem que ele faz, lhe dando o mal. Então, faço a leitura do versículo 11 até o versículo 16.
Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu nem sabia, não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Então, do versículo 11 ao versículo 16, Davi faz a sua queixa ao Senhor, coloca a sua causa diante do Senhor, uma causa contra aqueles que estavam retribuindo a ele o bem que ele fazia, retribuíam a ele com o mal. E Davi faz isso. Logo a seguir, no versículo 17, Davi então faz a sua petição, a sua oração após ter deixado a sua demanda contra essas pessoas. Faço leitura do versículo 17. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões, a minha vida, né? O que eu tenho de mais precioso. Versículo 18. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Versículo 17, o versículo 18, então, versículo 17 mostra a oração de Davi. O 18 eu acabei lendo junto, mostra a atitude de Davi. A oração de Davi é: Senhor, resgata a minha alma das devastações que essas pessoas desejam para mim. Ou seja, eu faço bem para elas, elas desejam a minha destruição, a minha devastação, e eu clamo ao Senhor, que o Senhor resgate a minha alma, então, porque o Senhor está vendo tudo isso, o Senhor enxerga tudo isso. E eu clamo, por favor, faça isso depressa, né? Por quê? Porque Davi está em aflição. E no versículo 18, como eu li, faço a leitura novamente: louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Ou seja, Senhor, quando o Senhor resgatar a minha alma, eu vou descansar nisso, porque eu vou louvar diante da congregação, e congregação normalmente são aqueles que são tementes ao Senhor, e também diante do povo, diante da sociedade em que eu vivo. Então está aí a demanda, a oração e, por fim, o louvor de Davi com relação a essa demanda. Só Deus é capaz de nos revelar e proteger da destruição que aqueles que estão perto de nós, porque esses que Davi fazia o bem eram pessoas que estavam perto dele, aqueles que estão perto de nós e que, apesar de fazermos o bem, eles desejam que nós soframos, desejam que nós tenhamos aflições. Só Deus pode nos livrar. Terceiro ciclo, aqueles que são falsos. E aí está do versículo 19 ao versículo 28, e primeiramente, como os três ciclos, como os dois primeiros ciclos ocorreram, nesse terceiro da mesma forma, Davi começa com a queixa, com a demanda. Qual é a causa que ele coloca diante de Deus? A causa são essas pessoas que são falsas. Versículo 19, ao versículo 21. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os seus olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos na terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: nossos olhos o viram, nossos olhos sabem o que você está fazendo, né? Então, quando a gente vê essa atitude, a gente sabe o que você está pensando, a gente sabe o que você está fazendo, né? E essas pessoas são pessoas que estão à nossa volta, pessoas que são falsas, e você certamente conhece cada uma dessas pessoas. Algumas talvez você não conheça, porque o falso muitas vezes se disfarça muito bem, né? E aqui é interessante que diz o versículo 21, abrem a boca de par em par, eles só agem em grupo, eles só agem no mínimo de 2 em 2, né? Eles não agem sozinhos, né? E eles agem com essa falsidade. São pessoas que simplesmente nos odeiam sem motivo algum. Eles não têm nenhum interesse na paz, se concentram em enganar
aqueles que estão quietos, que não estão nem mexendo com eles. Deturpam fatos para nos acusar. Nós os vimos, né? Nós vimos você. Logo em seguida, Davi faz uma oração ao Senhor, então, após ter colocado essa causa, essa demanda diante de Deus contra essas pessoas falsas. Versículo 22 ao versículo 25. Tu, Senhor, o tens visto? Não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em suas orações, alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Então, Davi aqui pede que o Senhor se apresse, que não deixe ele permanecer com essa aflição ao redor dessas pessoas que o odeiam, né? Dessas pessoas que são falsas, que estão à volta dele e querem a sua destruição de graça, porque ele não fez nada contra essas pessoas. E ele pede então que o Senhor atenda a sua causa, que julgue essa questão, porque o Senhor é reto, né? E que essas pessoas não sintam prazer na sua aflição, né? E que eles sejam, na verdade, envergonhados diante dessa situação. E a atitude de Davi, que ele relata ao final desse terceiro ciclo, é de que o que ele fará, né? Quando Deus estiver socorrendo, quando Deus estiver o resgatando. Versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim, a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia inteiro, né? Então essa é a atitude de Davi. Convidar os outros que se alegrem na justiça do Senhor. 3 ciclos de demanda, oração e atitude correta diante de Deus, uma atitude de louvor. É verdade que podem existir pessoas que lhe armam emboscadas, enquanto você lhes faz o bem e desejam a você o mal, que te rodeiam com falsidade, mas sempre se lembre que o nosso Deus é poderoso, atencioso e amoroso com aqueles que buscam a justiça. E se você está buscando justiça e integridade, o Senhor te socorrerá. Que Deus o abençoe e até semana que vem com o Salmo 36.